Olá, pessoal! Saudações freirianas a todos e todas, quem está de maneira síncrona e quem está de maneira assíncrona. Desta vez eu vou participar de maneira assíncrona pela impossibilidade de estar com vocês nesse sábado de manhã, mas depois eu vou assistir, todo mundo conversando, vai ser muito bacana. Eu tive que reduzir, sou daquelas pessoas que falam muito, tinha preparado uma fala que tinha ficado um pouco maior para apresentar para vocês a carta 5, que é a carta da qual eu vou falar. E no final das contas a gente precisa de um tempinho menor, então também vou me ater aos slides que fiz para poder jogar o que eu gostaria que fosse a discussão da roda, tá bom? Então eu já vou começar direto com esse slide, onde temos um trecho que é o 7º parágrafo da carta 5. A versão que eu tenho não tem páginas, então eu marquei por parágrafo. E aí nesse parágrafo Freire diz: a prática de que temos consciência exige e gesta a ciência dela. E eu achei esse trecho muito legal porque ele tem muito a ver com vamos fazendo, a coisa precisa ser feita, vamos fazendo, e aí a gente vai também adquirindo as formas de fazê-lo. E eu acho que a questão dos registros é muito importante como somatório nisso, por vários motivos, por permitir a gente olhar para a própria prática, ressignificá-la, e isso serve para todas as práticas, né, gente? Até uma aula ou um conjunto de aulas, enfim. A gente ter um registro prévio, se for possível durante, se não depois, para não só a gente ressignificar a nossa prática, como também permitir que outras pessoas somem-se na discussão, né? E aí em seguida, então vou apresentar para vocês um slide que mostra um outro trecho da carta, que é como compilados pinçados assim. Então a gente tem lá no 25º parágrafo esses dizeres: em face de tudo isso, eu, pelo menos, não vejo outro caminho para caminhar com minha raiva legítima, com minha justa ira, com minha indignação necessária, senão o da luta político-democrática de que possam vir resultando as indispensáveis transformações na sociedade brasileira, sem as quais este estado de coisas se agrava em lugar de desaparecer. E acho que é essa questão, né? Quando Paulo Freire termina na carta 5, ele escreve isso que eu acabei de ler, num trecho onde ele acabara de relatar uma situação com adolescentes em que os jovens estudantes vinham comentar sobre a favelização e especificamente como as pessoas conseguiam viver naquele lugar sem ter muita vivência ou talvez ciência de como é naquele lugar. E aí eu achei um trecho muito interessante, porque primeiro que ele traz essa questão da indignação e da justa ira, que eu acredito que seja uma questão comum para nós que aqui estamos reunidas, porque a gente vê certas coisas que a gente vê, talvez tenha visto gravar nos últimos tempos, sobremaneira indignante. E aí, como a gente faz com isso, né? Fica aquele incômodo, aquele gosto amargo na boca, o incômodo desagradável de uma sensação de talvez não poder fazer muito, né? Apesar de saber que qualquer fazer social que a gente faça é um fazer político. Então, nossa forma de estar no mundo, ela vai determinar o que é que a gente está trazendo e levando, para onde quer que a gente esteja levando coisas, né? Isso é inegável, mas essa questão, e aí eu chego na indagação que eu quero jogar na nossa roda, é uma questão que ficou do encontro passado, do qual eu também pude participar apenas de maneira assíncrona, mas várias pessoas falaram nessa questão da prática, como é que eu ponho na minha prática, como é que eu trago essa teoria para minha prática, porque um pouco essa ideia de teoria e prática é um tópico forte nessa carta 5, né? E aí eu trouxe então um slide, e chegando na nossa pergunta, que é: e no meu trabalho? E na minha vida? E aí eu fiz um slidezinho que traz algumas palavras aleatórias, eu vou lê-las para finalizar também, porque é isso que eu queria jogar, sabe? Como eu posso trazer aí um pouco provocação, um pouco resposta dessas palavras que eu trouxe aqui, mas aí eu queria lê-las e encerro, tá? Então a palavra coerência foi a que eu trouxe de maior tamanho, né? Ela tá grandona e no rodapé da página. Depois, as palavras mostrar e apontar, eu coloquei como que com letra cursiva,
para dizer que muitas vezes nós, professores em sala de aula, temos apenas essa solução. Então, às vezes, você não vai conseguir achar respostas, mas você aponta o olhar para aspectos específicos, de realidades específicas, que as pessoas sozinhas dão conta do resto de um recado, que é ressignificar isso, e enfim. As crianças dão muito conta disso, eu vejo, sabe? E aí as coisas que estão no meio são serenamente, a cada nova e inesperada demanda, sem polemizar no exagero. E por último, cuidadosamente. Mas eu vou deixar na roda pra gente pensar, né? Às vezes é serenamente que a gente vai conseguir atingir um objetivo que parece forte ou difícil, né? Então, nesse sentido, paro por aqui. Deixo um grande abraço para vocês que estão de maneira síncrona e vou estar junto de maneira assíncrona de novo logo quando essa transmissão aparecer pra gente lá no canal do YouTube, tá bom? Grande beijo a todos.